Olha, tem histórias no futebol que são simplesmente incríveis, né? Histórias de superação, de redenção e de um sonho que uma nação inteira esperou mais de meio século para ver acontecer de novo. Hoje, a gente vai mergulhar na saga espetacular do retorno da República Democrática do Congo à Copa do Mundo. E para a gente ter uma ideia do tamanho real dessa conquista, basta olhar para um número: 52. 52 longos anos de espera. Pensa só, é uma vida inteira para muita gente. Uma seca que finalmente chegou ao fim. E esse aqui foi o momento. Imagina a cena. O apito final lá em Guadalajara. Aquela vitória sofrida por 1-0 na prorrogação não foi só mais um gol. Foi o som que botou um ponto final em 5 décadas de frustração e abriu um capítulo completamente novo para o futebol do Gaís. Então, para a gente entender a festa de agora, primeiro a gente precisa entender o tamanho da espera, porque esse é, sem dúvida, um retorno histórico. E para sentir de verdade a alegria de 2026, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. A nossa história começa lá em 1974, a primeira e até agora a única vez que essa nação pisou no maior palco do futebol mundial. De 1974, quando o país ainda se chamava Zaire, até 2026. É mais de meio século separando essas duas datas. Gerações inteiras nasceram, cresceram e envelheceram sonhando com esse momento de novo. E olha, lá em 1974 o peso era enorme. Na Copa da Alemanha Ocidental eles não eram só mais uma seleção, eles eram o Zaire, o único representante de todo o continente africano. A responsabilidade de carregar a esperança de toda a África nas costas devia ser gigantesca. Só que, infelizmente, a experiência foi bem dura. A realidade do futebol de elite bateu forte. Uma derrota de 2-0 para a Escócia, uma goleada histórica, daquelas bem doloridas, de 9-0 para a Iugoslávia, e para fechar, 3-0 para o Brasil, que era o atual campeão do mundo. E aqui tá talvez a estatística que mais doeu em toda essa história. 0. A seleção não conseguiu marcar um único gol durante todo o torneio. Um fantasma que ficou assombrando gerações e gerações de jogadores e torcedores. Então, vamos resumir a ópera. Uma participação, 3 jogos, nenhuma vitória, 0 gols marcados e 14 gols sofridos. Era esse o peso da história que a seleção atual carregava nos ombros. Certo. Então a pergunta que fica é: como essa nova geração conseguiu finalmente quebrar essa maldição? Essa foi uma verdadeira jornada de perseverança até 2026. Bom, toda grande virada tem um cérebro por trás, né? E nesse caso o nome dele é Sébastien Desabre, um técnico francês. Ele assumiu o time em 2022, não só para treinar, mas com um plano, uma visão muito clara do que ele queria para o futuro. E ele não fez cerimônia não, chegou e já mandou a real. Essa fala dele mostra bem que a Copa de 2026 não era só um sonho distante. Era uma meta, um objetivo claro. A régua foi colocada lá em cima desde o começo. E o caminho? Nossa, não foi nada fácil. Eles bateram na trave para se classificar direto, perdendo um jogo decisivo para o Senegal. Era para desanimar, certo? Que nada! Eles foram para a repescagem, venceram Camarões por 1-0, depois passaram pela Nigéria nos pênaltis, que teste para o coração, e por fim, a vitória na prorrogação contra a Jamaica. Cada etapa foi uma prova de fogo. É claro que a visão do técnico só vira realidade se tiver talento em campo para executar. E essa geração, com nomes como Cédric Bakambu, Chancellor Mbemba e Arthur Masuaku, tinha não só a qualidade técnica, mas o que é mais importante, a mentalidade para fazer acontecer. Ok, a classificação já é histórica, mas a história não acaba aqui de jeito nenhum. Agora, um capítulo totalmente novo começa na Copa do Mundo, com novos desafios e muitas esperanças. E o desafio que vem pela frente é gigante. Eles caíram no Grupo K ao lado de potências como Portugal e Colômbia, e também de outro estreante, o Uzbequistão. A estreia, no dia 17 de junho, contra Portugal, já é um teste de fogo logo de cara. Com a vaga garantida, um novo objetivo nasceu. Um objetivo que é simbólico, mas que talvez seja tão poderoso quanto a própria classificação. A missão agora é simples e clara: apagar de vez aquele fantasma de 1974 e marcar o primeiro gol da nação numa Copa do Mundo. E é isso que nos leva à grande pergunta que está no ar. Depois de 52 anos, eles não querem só participar, eles querem deixar uma marca. Então fica a dúvida. Será que em 2026 a gente vai finalmente ver a rede balançar para a República Democrática do Congo em um Mundial?
A torcida com certeza é grande.